água no pé da gruta. Boa noite, ouvintes da Rádio do Axé. Aqui quem fala é seu amigo, seu irmão Ronaldo Pereira. Hoje trazendo uma novidade. O programa Acordando para uma Vida Nova com o meu amigo Bruno César. Fala, Bruno! Boa noite a todos, o povo do Axé, povo de Umbanda, povo de Candomblé, espíritas, simpatizantes, enfim, boa noite a todos. Muito bem, pessoal, é com muito orgulho, com muita satisfação e alegria que eu entro hoje com esse programa, o programa Acordando para uma Nova Vida. E quero me apresentar agora para vocês. Como já foi falado, meu nome é Bruno César. Eu nasci na Umbanda, né? Minha avó, ela tinha um centro de Umbanda em Curitiba. O nome da casa era Tenda da Umbanda da Conchinha Dourada. Minha avó era filha de Iemanjá. E eu vivi por um longo tempo dentro da Umbanda, até os meus 23 anos de idade. Até que eu fui para o Candomblé. O santo pediu, eu fugia do Candomblé, não queria saber, eu queria só ficar na Umbandinha lá quietinho, mas teve uma hora que o santo exigiu e não teve como, né? Então eu fui para o Candomblé, fiz o santo. Hoje eu sou filho do Babacá Baqueci, da casa o Axé Oxumaré, e fiz o santo, sou de Airá. Já está indo para 10 anos que sou iniciado. E meu trabalho hoje é um trabalho de terapeuta. Eu sou terapeuta, faço parte da Associação Nacional dos Terapeutas, tenho minha carteirinha, tudo regulamentado, direitinho. Sou coaching, sou formado em coaching, e após o coaching eu me formei em hipnose. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre a hipnoterapia. Quando se fala em hipnose, o pessoal logo já pensa naquelas brincadeiras que nós, terapeutas, chamamos de hipnose de palco, né? O que é a hipnose de palco? Hipnose de palco é aquela coisa que as pessoas comem uma cebola achando que estão comendo uma maçã. Ou então chupam um dente de alho achando que estão chupando uma bala de menta. Enfim, são brincadeiras, tá? E o que serve, para que serve essas brincadeiras de hipnose de palco? Não serve para nada. Essa é a verdade. A hipnose de palco não serve para nada, além de levar um entretenimento. Só que o meu trabalho não é levar entretenimento para ninguém. O meu trabalho é um trabalho terapêutico, já é, no caso da hipnose clínica. É a parte que eu cuido, eu ajudo as pessoas a tratarem de fobias, a tratarem de problemas que estão relacionados ao emocional. O pessoal pensa que hipnose é uma coisa nova, quando na realidade não é. A hipnose, ela é muito antiga mesmo. É lá antes de Cristo, é bem antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia, a palavra hipnose, ela nasce do deus grego que é o deus Hipno. Que hipnose, a tradução seria sono. Então as pessoas até acabam achando, Bruno, a hipnose então é um estado de sono? Não, não é. A hipnose, nós trabalhamos com a pessoa apenas em um estado de relaxamento, tá? Mas a hipnose nasceu através do nome desse deus, o deus Hipno, que daí nasceu o nome hipnose, por causa do estado de relaxamento que a pessoa entrava. Como eu falei, a hipnose nasceu antes de Cristo. Ela veio do templo do sono. Esse templo do sono é lá atrás. Só que naquele tempo não existia esse nome hipnose, tá? Tinha um outro nome, mas hoje, trazendo para o momento atual, nós damos o nome desse trabalho de hipnoterapia. Então há sempre uma certa confusão entre a palavra hipnose e a palavra hipnoterapia. O que eu faço é hipnoterapia. Como eu falei e repito, eu trabalho com o emocional de cada pessoa. Então, o que eu faço no meu trabalho? Eu trato de depressão, que inclusive a depressão será o nosso assunto de terça-feira que vem, tá? O nosso programa ele vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas.
Então eu vou falar sobre depressão no programa de semana que vem. Mas falando um pouco mais do geral, a hipnose eu trato de depressão, fobia, todo tipo de fobia, fobia de altura, fobia de insetos, fobia de lugares fechados, fobia de escuridão, enfim. Ansiedade, que é o mal que muitas pessoas passam hoje em dia. Ejaculação precoce, problemas que estão relacionados ao lado sexual, autoestima, concentração em memória, dependência química, dores crônicas como enxaqueca, estresse, impotência sexual, insônia, medos, pessoas que querem participar de concurso público, também a hipnoterapia ajuda na memorização. Pessoas que querem emagrecer, nós temos um tratamento dentro da hipnoterapia que nós chamamos de balão gástrico hipnótico, que serve para a pessoa que quer emagrecer. Geralmente, quando eu falo sobre esse assunto, o pessoal pensa logo que é aquela pessoa obesa que quer perder, quer eliminar 40, 30 quilos. Isso não é verdade, tá? Uma coisa até legal para falar agora é que o balão gástrico hipnótico é para aquelas pessoas que precisam eliminar em torno de 5 a 10 quilos. Passou disso, aí já é um tratamento médico ou então aquela famosa cirurgia bariátrica, né? Além disso, também parar de fumar, problemas de relacionamento, toque, né? O famoso transtorno obsessivo compulsivo, motivação, traumas, enfim. O que a hipnose ela faz? Ela toma o lugar do médico? Não. Tanto é que cada vez que uma pessoa vem até a mim que ela está em um tratamento médico, que ela usa um medicamento para ansiedade ou para depressão, eu deixo muito bem claro que ela não deve parar de tomar a sua medicação, tá? A hipnoterapia, ela não toma o lugar da medicina. A hipnoterapia, ela é um complemento, tá? É algo complementar. Aí você deve estar se perguntando, o que esse cara está fazendo no programa de uma rádio que é ligado ao povo do axé? Eu estou com uma proposta, gente, uma proposta de trazer a hipnoterapia para o povo da Umbanda, para o povo do Candomblé. Tá? Qual é a minha intenção? Eu até já conversando com algumas pessoas, já babalorixás e alorixás, eles até ficam um pouco receosos, porque eles pensam que eu estou querendo inovar o Candomblé, inovar a Umbanda, e não é nada disso, né? Eu não estou aqui para mudar o fundamento da casa de ninguém. Pelo contrário, eu quero complementar. Por quê? Rapidamente eu vou contar um caso que eu tive na clínica, em um dos meus atendimentos. Eu atendi várias pessoas, fiz vários atendimentos. Dentre essas pessoas, eu atendi pessoas das mais variadas religiões. Eu atendi evangélicos, eu atendi católicos, espíritas, espiritualistas e ateus. Por quê? Porque a hipnoterapia, ela não envolve religião. Não importa se a pessoa é budista, se é ateu, se é religioso, se não é. A hipnoterapia, ela serve para todos. Por quê? Porque eu não mexo na crença de ninguém. Eu trabalho com o mental, eu trabalho com o inconsciente. E como eu faço parte da Umbanda, faço parte do Candomblé, como falei, repito, sou iniciado no Candomblé, já vai para 10 anos, eu atendi na clínica em que eu trabalho, pessoas que são do Candomblé. Um caso que eu vou relatar agora, eu atendi uma senhora, ela é sacerdote de Umbanda, ela tem uma casa de Umbanda no litoral, em Santos, para ser mais específico. E ela tinha um problema, e esse problema estava afetando a saúde e o relacionamento dela. O problema dela era a ansiedade e o estresse. Isso já estava afetando a saúde física dela. Ela já estava passando a tomar medicamentos para pressão alta, que antes ela não precisava tomar. E ela estava passando a ser uma pessoa agressiva, tanto com os familiares dela, como os familiares de santos, os familiares de axé dela.
E ela procurou outras casas, ela procurou colegas que têm casa de umbanda para ajudar ela nesse problema do estresse, da ansiedade. E ela fazia os trabalhos que tinha que fazer e tinha um certo resultado. Porém, o resultado que ela tinha acabava durando um certo tempo e a ansiedade, o estresse voltava. Com isso, ela ficava chateada, ela perdeu muitas amizades dentro do grupo umbandista dela, porque ela pegava e falava: poxa, eu fiz o que tinha que fazer, fiz o meu trabalho, tive um resultado, mas a ansiedade, o estresse voltou. E ela saía falando mal daquela casa, saía falando mal da pessoa que atendeu ela, achando que só levou o tempo e o dinheiro dela. Com isso ela procurou outras casas e isso se repetiu. Até que ela pegou e entrou naquela história de que eu vou procurar agora o candomblé. Ela foi, procurou um babalorixá. O babalorixá pegou e fez o que? As pessoas que são de candomblé sabem muito bem o que eu estou falando. Ela foi, fez o bori, aconteceu a mesma coisa. Ela teve um resultado positivo, porém a ansiedade e o estresse dela voltou. Ela foi até esse babalorixá depois que o estresse voltou, a ansiedade voltou. E o babalorixá pegou e falou assim, olha, querida, eu não tomei o seu tempo e nem o seu dinheiro. Eu acho que está na hora de você procurar um outro profissional, porque o seu problema não está no espiritual. Até que ela me procurou, pesquisando sobre o estresse, sobre a ansiedade. Ela encontrou no Google sobre a hipnose, estudou rapidamente sobre a hipnose, entrou em contato, veio até mim. Nós fizemos a avaliação. A avaliação sempre, a primeira avaliação ela é gratuita. E eu falei, olha, o seu problema não tem nada a ver com o espiritual. Quando na avaliação nós fazemos uma ficha que nós chamamos de anamnese. O que é a anamnese? A anamnese ela é uma bateria de perguntas, são quase 100 perguntas. E ali eu traço o perfil da pessoa, que não tem nada a ver com o espiritual, deixando isso muito bem claro. Tá? Nessa anamnese eu traço o perfil da pessoa, do mental da pessoa. Não tem nada a ver com a religião dela, e nem importa a religião que ela siga. E ali eu diagnostiquei e falei, olha, o seu problema é a ansiedade e a depressão. Ela passou a fazer os tratamentos comigo e nós descobrimos a causa. Porque qual é o trabalho da hipnoterapia? É justamente encontrar a causa do problema da pessoa. Rapidamente explicar para vocês qual é a diferença da hipnoterapia para o psicólogo ou o psiquiatra. Imagine que você está com uma dor de dente. Essa dor de dente, a causa dela é um canal. Quem já teve problema de canal sabe o quanto é insuportável a dor. Então, qual é o trabalho, o papel do psicólogo ou do psiquiatra em relação a isso? É um exemplo figurado, tá, pessoal? Então, o psicólogo ele vai e abre o dente da pessoa, vê o nervinho da pessoa ali. Só que ele não arranca o nervo, que o nervo é o canal, certo? Ele não arranca, ele fecha o dente da pessoa novamente, deixando o nervo lá, e ele vai tratar a dor de dente com medicamento. Tá? Isso tanto é o psicólogo como o psiquiatra. Já existe uma diferença. Qual é o meu papel como hipnoterapeuta? Eu abro o dente da pessoa, tá? E eu vou diretamente no nervo. Eu arranco aquele nervo sem medicação e fecho o dente da pessoa novamente e a dor some. Então, o trabalho da hipnoterapia, ele é um trabalho mais, não desmerecendo, pelo amor de Deus, o trabalho do psicólogo e do psiquiatra, que eles têm a sua importância, e a importância dele tem um certo peso, um peso muito importante. Mas o trabalho da hipnoterapia é um trabalho mais rápido. Então é isso que eu estou trazendo para o candomblé. Porque uma coisa que eu costumo dizer é que, imagine não, todos nós temos duas pernas, certo? Então, para que a gente possa correr ou andar, nós precisamos das duas pernas em harmonia e as duas fortalecidas. Então, o que é que eu estou querendo trazer para o candomblé? É a hipnoterapia para trabalhar o emocional das pessoas. Porque uma perna nossa é o espiritual e a outra perna é o emocional. Não adianta nós estarmos com o espiritual fortalecido
e o emocional fraco, e vice-versa, porque a gente vai acabar caindo e se ralando todo, né? Eu estou vendo aqui que nós já começamos com as perguntas, então eu vou pedir para que o Ronaldo faça a pergunta dos nossos ouvintes. Ronaldo, por favor. Bruno, teu xará aqui, Bruno Andrade, ele pergunta assim: você falou sobre a hipnose de palco, então o que eles fazem é armado? Muito boa pergunta, Bruno. A hipnose de palco não é armação, tá? A hipnose de palco, ela realmente existe. É uma coisa verdadeira, porque assim, qualquer pessoa em sã consciência que coma uma cebola, a cebola, ela provoca uma reação, e a reação é chorar, certo? Tanto é que toda dona de casa, enfim, nós que mexemos com alimentos sabemos que quando vamos cortar uma cebola, só o cheiro da cebola provoca essa reação. E na hipnose de palco, quando tem essa brincadeira, a pessoa, ela não lacrimeja. Por quê? No momento daquela apresentação, a pessoa coloca, no caso, o apresentador, o hipnólogo, coloca aquela pessoa em transe, e nós jogamos a mensagem pro emocional dela que ela está comendo uma maçã. E o cérebro, ele toma aquilo como verdade. Então a pessoa, ela vai comer aquela cebola achando que é uma maçã de verdade. E não vai ter aquele efeito de lacrimejar e tal. Só que tem uma diferença. Isso acontece com todo mundo? Não. Tanto é que um dos motivos da hipnose ser chatada como algo pejorativo é justamente por causa dessa hipnose de palco. Porque a hipnose verdadeira, ela não serve para brincar com as pessoas, ela serve para trazer um bem, e o bem é para trabalhar o emocional da pessoa. Então a hipnose de palco, tanto é que há um certo tempo atrás, alguns anos atrás, a hipnose de palco, ela foi proibida. Quem liberou novamente a hipnose para entretenimento, vamos dizer assim, foi no governo Collor. Mas lá atrás, no tempo de Getúlio, ele proibiu a hipnose de palco justamente por causa disso, porque as pessoas ficavam impressionadas com a hipnose. Para você ter uma ideia, o Franz Mesmer, ele foi um dos fundadores da hipnose clínica. E ele atendeu naquele tempo, isso foi no ano de 1777. O Franz Mesmer, ele teve uma cliente, uma pianista, e essa pianista, ela ficou cega na sua infância. O nome dela era Maria, ela era uma imperatriz. E ela ficou cega na sua infância por causa de um trauma que ela sofreu. E ele, através das técnicas da hipnose, ele pegou essa moça para fazer um tratamento de hipnoterapia, e com as sessões ela passou a voltar lentamente a enxergar. Antes ela não enxergava nada, porque o surto que ela teve no seu trauma foi tão grande que ela perdeu totalmente a visão. E por aí, nos tratamentos, ele começou a fazer as sessões e ela começou a retomar a sua visão aos poucos. Naquela época, isso você imagina, em 1777, uma menina de 18 anos que era cega desde a sua infância começar a voltar a enxergar, os outros médicos começaram a ficar com inveja, né? Não estou encontrando outra palavra nesse momento, mas a verdade é essa. Passou a ficar com inveja e com medo do Franz Mesmer, por ele estar começando a fazer uma grande fama e trazer muitos clientes para ele. Com isso, esses médicos denunciaram ele para o governo daquela época, chatando ele como charlatão. E ele começou a ser perseguido, e ele teve que interromper o tratamento daquela moça, daquela pianista de apenas 18 anos, que já estava voltando a enxergar, e interrompendo, a cegueira dela voltou. Todos os médicos passaram a fazer testes nela, viram que realmente ela estava voltando a enxergar, só que por inveja, por dor de cotovelo, esses médicos que tratavam não o emocional, mas tratavam da medicina com medicamentos e tudo mais, fazendo essas denúncias que Franz Mesmer era um charlatão,
Franz Mesmer teve que fugir daquela cidade, abandonando aquela moça, e a moça voltou a ficar cega. Ou seja, a hipnose, a finalidade dela não é o entretenimento. Isso foi um grande complexo na nossa profissão, tanto é que eu repito, hoje quando se fala em hipnose, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é justamente essas brincadeiras que não levam a lugar nenhum. Como eu falei, a hipnose de palco ela foi regulamentada, liberada novamente no governo Collor, e aí a hipnose voltou com essas brincadeiras, e um dos mais famosos hipnólogos que nós conhecemos hoje é o famoso Fábio Puentes, que inclusive ele faz um trabalho fantástico que poucas pessoas sabem. Ele faz um trabalho maravilhoso no Hospital das Clínicas, que pouca gente conhece. O trabalho que ele faz no Hospital das Clínicas é um trabalho voluntário, e ele trata das pessoas de queimadura, pessoas que têm aquelas queimaduras pesadas de 3º grau, enfim. E o trabalho da hipnose que ele faz é justamente para dor. Através da dor existe uma técnica que nós aplicamos na pessoa, e a pessoa anula a dor. Então, esse trabalho o Fábio Puentes faz no Hospital das Clínicas, com as pessoas que sofreram de queimadura. Tá? Quero deixar aberto aí para o pessoal que tiver curiosidade, perguntar mais coisas. Eu estou aqui à sua disposição para perguntar. Mas, enquanto isso, vamos voltar ao assunto da hipnose no Candomblé, que é o que eu estou trazendo. Por que eu quero trazer essa ferramenta a mais para o povo, não só de Candomblé, mas de Umbanda também? Justamente por eu ver a carência que as pessoas estão sofrendo dentro da religião, e por o Babalorixá ou Yalorixá não estar tratando do emocional das pessoas, tratando apenas do espiritual, algumas pessoas não estão tendo resultados. Estou vendo que entrou mais 4 perguntinhas aqui. Ronaldo, por favor, pode mandar. Vamos lá. André Sutão, ele pergunta assim: qualquer um pode fazer hipnose? Sim, André, qualquer pessoa, independente. A hipnose hoje no Brasil, não existe aquela regulamentação como, por exemplo, um psicólogo. Ou seja, a pessoa, para aprender a hipnoterapia, não precisa ter aquela coisa de nível superior, escolaridade, não. Sabendo, claro, o básico, ler e escrever, a pessoa já está apta a aprender. É como o coaching. Quem conhece coaching sabe que não existe nada que impeça alguém fazer o curso e exercer essa profissão. Tanto é que eu, quando fiz o meu curso de coaching, eu ainda nem tinha entrado numa faculdade e fiz. Então a hipnose, sim, qualquer pessoa pode fazer, a partir até tem casos que eu conheço de adolescentes que fazem curso de hipnoterapia de 16, 17 anos. Qualquer pessoa pode fazer o curso, ok? Próxima pergunta, Ronaldo. Vamos lá. Tá aqui o Paulo Souza, ele pergunta assim: na hipnose, há chance de eu ir e não voltar? Ótima pergunta. Não, isso é lenda, isso é mito. Impossível isso acontecer. Se alguém te falar, eu fui hipnotizado e não voltei, é mentira, tá? Isso não acontece. Porque assim, a hipnose, o pessoal pensa que quando se entra num transe, a pessoa apaga. Não, isso não acontece, pelo contrário. A hipnose nada mais é, o transe, na realidade, ele é um estado de relaxamento. Porque uma coisa que eu vou te perguntar agora, só para você entender: como é que eu vou tratar de uma pessoa que sofre de qualquer problema emocional, seja depressão, ansiedade, fobia? Eu converso com a pessoa o tempo todo, porque a pessoa precisa me responder algumas perguntas para eu tratar dela. Só que ela me responde essas perguntas em transe. Então, isso de, eu apaguei, eu não sei o que está acontecendo, não. Isso daí é um outro tipo de transe, que é o transe que nós chamamos de transe coma ou transe sonambúlico, que é daí quando a pessoa apaga de verdade, mas aí não se faz nada. Então, o transe que nós trabalhamos na hipnose, ele é um transe leve.
Então, na verdade, o que só fica relaxado é o corpo da pessoa, mas todos os sentidos da pessoa estão ali. A pessoa ouve o barulho que está lá fora, por exemplo, barulho de avião, a pessoa escuta. Se eu tocar na mão da pessoa, a pessoa vai sentir o meu toque. Então, isso de que eu tenho medo de que eu vou, mas eu não volto, não. Isso você pode ficar tranquilo que isso não acontece. Ok? Ronaldo, próxima pergunta. Vamos lá. Laura Simon. Ela coloca assim: as crianças podem ser hipnotizadas? Sim, Laura, podem. A hipnose, ela tem várias técnicas. 1000 técnicas. Então, a gente usa a hipnose em crianças que são hiperativas, que não conseguem dormir, ou então quando precisa tomar uma injeção, vacina, enfim, a hipnose ela consegue atingir crianças, sim. Porém, crianças que já têm uma certa mentalidade, crianças que já entendem o nosso linguajar. Por exemplo, um bebê, aí já é quase que impossível hipnotizar. Então vamos colocar aí uma média de idade a partir dos 4 anos. Uma criança já consegue ser hipnotizada. Tá? Muito interessante. Vamos lá. Antes só te dar um follow-up daqui, tá? Olha, eu tive que reiniciar o meu celular porque travou. De tanta pergunta que tá chegando. Legal. Legal. Tava começando a ficar perdido aqui. O Carlos ele pergunta. Vamos lá, vamos tentar responder o máximo possível. O Carlos ele pergunta assim: a hipnose, ela sendo um relaxamento natural, como você mesmo diz, você pode tocar uma pessoa que ela vai sentir, etc. Mas aonde que a hipnose trabalha exatamente? E como eu falei, em tudo que se trata de problemas emocionais, tá? Que nem existe uma coisa que está vindo ao conhecimento do público agora, que se chama auto-hipnose. O que é a auto-hipnose? É a própria pessoa se hipnotizar. Por exemplo, dia 17 e 18 do mês que vem agora, de outubro, eu vou dar um curso especificamente para o povo de Umbanda e Candomblé. E uma dessas pessoas que vai participar do curso, ela já chegou a mim e falou: Bruno, eu tenho uma dificuldade imensa de dormir. O que a hipnose pode fazer para me ajudar? Eu falei: auto-hipnose, ou seja, a própria pessoa se hipnotiza, usa essa ferramenta para entrar no sono e assim ter uma noite bem relaxada, bem tranquila, ter aquele sono que revigora, que renova o nosso corpo, que renova a bateria, né? Então, a hipnose, quando o pessoal fala essa palavra hipnose, eles têm uma mente assim, que é aquela coisa que apaga a pessoa. Não, isso não acontece. A pessoa fica acordada, tal, mas com os níveis do transe que eu vou aprofundando, ou que a própria pessoa vai se aprofundando, ela atinge o nível de relaxamento, e o relaxamento médio, do médio para o profundo, que daí é quando a pessoa dorme e tem aquele sono gostoso, quando aquela pessoa fala que desmaiou, né? Desmaiou e voltou. Então, é isso. Saiu uma pergunta aqui interessante, até para mim, outras pessoas podem até sofrer disso daí. Às vezes, à noite, você perde o sono, aí você levanta, aí te dá aquele negócio, você acaba comendo um negócio, tomando um negócio, e o sono não vem, tá? Tem alguma coisa que você pode indicar que seja fácil fazer, que as pessoas elas podem fazer sem problema nenhum, em que elas vão conseguir melhorar o sono delas? Sim, eu vou passar rapidamente agora um exercício simples. A pessoa deita na cama, na posição que ela mais se sente confortável, por mais que ela não esteja com sono, e ela começa de baixo para cima, a perceber o próprio corpo dela começando de baixo para cima. Ou seja, ela começa a prestar atenção primeiro nos pés, e aí ela passa a sentir cada ponto do pé. Ou seja, primeiro ela presta atenção no dedo mindinho, depois no outro dedo, do dedo ela passa
para a sola do pé, da sola do pé ela passa para o peito do pé, aí depois sobe, aí ela vai para a batata da perna do lado direito, depois do lado esquerdo. Então é um exercício que ele tem em média de uns 15 a 20 minutinhos, vamos dizer assim. E nesse tempo que ela vai prestando atenção no corpo dela, ela vai tendo uma respiração profunda e depois ela vai intercalando o movimento da respiração dela, que tem uma respiração que nós chamamos 4x1. O que é a respiração 4x1? Ela respira normalmente 3 vezes e na 4ª vez ela respira profundamente e solta. Depois ela respira novamente 3 vezes e na 4ª vez ela faz a respiração profunda e volta. E nesse meio tempo ela vai intercalando, sentindo cada ponto do seu corpo, que nem eu falei, começando pelos pés e subindo para a batata da perna, depois para a coxa, depois o abdômen. E com esse exercício, juntamente com a respiração, o corpo vai relaxando, 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 até que, sem perceber, ela entra no sono. Muito importante isso, muito bom saber. Vou começar a fazer isso daí. Você pensa que não, mas a gente procura extrair um pouquinho dos nossos amigos, nossos parceiros, nossos convidados, né? Sim, alguma coisa que a gente possa fazer também para dar uma melhoradinha na gente, entendeu? Sim. Então é importante de vez em quando passar alguma coisa que dá para se fazer em casa. Sim, claro. A pessoa ter a autoconfiança dela também e falar, não, peraí, o Bruno me passou isso, eu fiz, deu certo, o cara é bom. Com certeza. Entendeu? Outra dica que eu dou rapidamente, todos nós conhecemos aquele ditado, né? Contar carneirinho. Eu vou começar a contar carneirinho para ver se eu durmo. Isso na realidade existe. Sério? Só que não é contar o carneirinho. O exercício, você fecha os seus olhos na cama mesmo e você começa uma contagem regressiva, começando pelo número 100. Só que você não começa a apenas contar mentalmente, você visualiza o número 100, aí depois você visualiza o 99, o 98 e assim vai. Por isso que nasceu aquela frase, tô contando carneirinhos para ver se eu entro no sono. Nossa, isso na realidade é um exercício. Que interessante, muito interessante mesmo. Olha, vou te falar um negócio, às vezes as pessoas vêm, por exemplo, você está falando de hipnose. Eu pensei que hipnose era simplesmente aquilo que acontecia, por exemplo, num palco, né? E para mim às vezes até era um teatro que se fazia ali, né? Mas você está tirando tantas dúvidas, mas tantas dúvidas que não só eu, mas as pessoas começam a ver a hipnose por um outro ponto de vista. Sim, tanto é que assim, hoje a hipnose ela é regulamentada, tá, pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Tanto no Conselho Federal de Medicina como Psicologia e Odontologia. A odontologia, ela usa muito a hipnose, não somente a odontologia, mas outras vertentes da medicina, em pessoas que não podem tomar anestesia. Existem pessoas que têm alergia à anestesia, que não pode com anestesia. Então, alguns consultórios de odontologia têm a hipnose na prática nessas pessoas, para fazer de repente lá um tratamento de canal ou algum tratamento que precise anular a dor. É aí onde entra a hipnose. O médico, o dentista aplica a hipnose na pessoa para que a pessoa não sinta aquela dor e assim não precise tomar anestesia que cause alguma alergia ou alguma contraindicação maior. Nossa, que sensacional mesmo. Pra gente que pensa que sabe um pouquinho de cada assunto, a gente cada vez mais vê que a gente não sabe nada. Sim, com certeza. Não, é aquela coisa que nós falamos, né? O saber nunca é demais. E assim, pode-se tratar praticamente de tudo com a hipnose. Desde um simples problema de relacionamento amoroso, familiar, um relacionamento de profissional, até uma depressão profunda. A hipnose, ela cabe em tudo. E a hipnose, ela não usa medicamento. Tanto é que, repito agora, qualquer pessoa que venha até mim e falar, Bruno, eu gostaria de fazer um tratamento hipnótico, eu deixo muito bem claro, falo, olha, a hipnose, ela é um trabalho complementar.
Se a pessoa estiver usando algum medicamento indicado pelo psicólogo, psiquiatra, eu não tiro e aliás eu nem posso fazer isso, porque eu não sou médico, não sou licenciado para indicar e nem suspender medicação alguma. Tá, legal. Ô Bruno, tem uma pergunta aqui do pai Léo, tá? Sim. É um amigo nosso, e ele pergunta assim: podemos diferenciar um transe de uma hipnose, de um sonambulismo e até mesmo de um transe espiritual? A hipnose tem que ser levada por um hipnólogo ou pode ser espontâneo este transe? Não, o transe hipnótico não tem nada a ver com o transe mediúnico, vamos dizer assim. Apesar que hoje em dia muitos pastores evangélicos, eles usam da hipnose em suas igrejas para impressionar alguns fiéis. E a diferença ela é visível do transe mediúnico para o transe hipnótico. Tá? Uma brincadeira mesmo que outro dia eu até vi, que o pessoal compartilhou no Facebook, um pastor de uma igreja evangélica pediu para que os seus fiéis cruzassem as mãos e esticassem os braços e falou, olha, aquela pessoa que não conseguisse soltar a mão da outra, você está com possessão demoníaca, vem até aqui à frente. Isso foi uma hipnose do que eu trabalho. Não foi uma hipnose, não foi um transe mediúnico nem nada, foi um transe hipnótico. Então dá para se perceber a diferença de um para outro. E assim como na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo em geral, existe os níveis de transe, o transe médio, profundo e básico, que é aquilo que nós chamamos de médium consciente, semiconsciente e inconsciente, também existe nos transes da hipnose. Eu, particularmente, não é que eu não trabalhe, eu evito trabalhar com o transe profundo, porque eu coloco referências no mental da pessoa, eu faço reprogramação. Então, se a pessoa estiver num transe profundo, por mais que eu fale, vai demorar para o inconsciente dela captar aquela mensagem. Já num transe médio, ela consegue captar com mais facilidade, com mais tranquilidade e entender a mensagem mais completa. Muito bem. O Júlio pergunta assim: regressão é hipnose? Depende da regressão. Eu faço muita regressão dentro da hipnose, mas não é aquela regressão que o pessoal fala de regressão de vidas passadas. Eu uso a regressão para achar a causa do problema da pessoa. Como, por exemplo, aquela senhora que eu comentei que tem uma casa de Umbanda. Eu usei nela a regressão para achar aonde foi a causa da ansiedade e do estresse que ela tinha. E na regressão eu achei a causa, e a causa foi que na infância dela ela foi rejeitada pela mãe. E nessa rejeição a mãe dela agredia muito ela, tanto fisicamente como verbalmente. Então a causa foi do estresse e da ansiedade dela foi por causa da rejeição da mãe dela. Então isso eu achei na regressão. É possível fazer regressão de vidas passadas na hipnose? É. Por quê? Porque o processo é parecido, não é igual, mas é parecido. E aí, como eu falei, os níveis de transe, nós vamos aprofundando mais ainda o processo da regressão. E aí é possível achar vidas passadas. Isso acontece com 100% das pessoas? Não. Tanto é que a regressão hoje, nós que temos um entendimento espiritual, sabemos que não é festa, né? Não é assim de, eu vou fazer uma regressão hoje porque eu quero saber o que eu fiz na minha vida anterior. Não é assim, precisa ter uma permissão do espiritual e tudo mais. Mas é possível sim, dentro da hipnose, fazer regressão de vidas passadas. E outra, na própria regressão eles avisam que pode não ser na primeira, na segunda, exatamente, na terceira, e assim vai, né? Exatamente. Isso aí tem que ir trabalhando aos poucos. Exatamente. Agora, Bruno, chegou uma pergunta muito interessante, que eu até dei uma risadinha aqui de leve, da Célia. Ela pergunta assim:
se na hora que você estiver fazendo uma hipnose e durante o transe você morrer, o que acontece? Ai, boa pergunta, Zé. Boa pergunta. Eu também achei muito engraçado. Então, não acontece, tá? Não acontece. A não ser que assim, a pessoa que está ali esteja com algum problema de saúde e tal, mas assim, nos meus longos tempos de atendimento, eu nunca tive conhecimento de que uma pessoa chegou a falecer dentro de um processo hipnótico, dentro do processo terapêutico, tá? Então, assim, mas assim, para morrer basta estar vivo, né? Mas assim, se acontecer é uma fatalidade, aí vai entrar todo aquele processo jurídico, daí você chama a polícia e tudo mais. Mas assim, entendendo mais um pouco a sua pergunta... Bruno, oi, desculpa só atrapalhar um pouquinho, é que ela acabou de me mandar aqui no nosso Face, ela colocou assim: não, eu quero saber não se quem estiver sendo hipnotizado morrer, mas sim quem hipnotizou. Não, entendi, agora entendi, legal. A pessoa volta. Por quê? Por mais que a pessoa esteja num transe, no processo de relaxamento, existe uma coisa que nós chamamos de a válvula de segurança. Tá? Inclusive, aproveitando essa sua pergunta, eu vou trazer um assunto paralelo a esse, que algumas mulheres têm um certo receio, que é o abuso sexual durante o tratamento. Qualquer coisa que nem eu falei, repito, qualquer toque que o hipnoterapeuta faça, qualquer barulho, os sentidos da pessoa está acordado. Então não existe isso de que o terapeuta naquele momento morreu e eu vou ficar lá hipnotizada lá sem voltar. Não. Por quê? Porque o teu inconsciente, apesar de ele estar no nível de relaxamento, ele está na sua segurança. Então qualquer coisa que aconteça, ele vai despertar a pessoa do transe. Qualquer coisa. Que nem, por exemplo, aconteceu isso uma vez na clínica que eu estava atendendo. Aconteceu um barulho muito grande, que parecia estar tendo um tiroteio. A clínica que eu atendia antigamente, que eu trabalhei, era em Santana, no Tietê, e hoje eu trabalho em Guarulhos. E aí, ali perto onde eu trabalho, tem ali a delegacia da polícia e tal, e teve uma confusão naquele dia e tal, e eu estava atendendo uma pessoa. O barulho foi tão grande, o movimento foi tão estressante, que a pessoa saiu do transe. Por quê? Porque o nível de segurança dela fez com que ela voltasse. Então, isso, a pessoa pode ficar despreocupada, de que, eu vou entrar em transe, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar lá. Não, isso não acontece. Tá, mas quando ela sai de um transe assim, como que eu posso dizer assim, vamos colocar, um transe, que ela sairia de um modo agressivo, tá? Ela pode ter algum tipo de choque, pode ocorrer alguma coisa? Dependendo do que aconteça, ela pode ter um susto, tá? Nada além disso. E aí o susto, ele tem a sua causa, as suas reações fisiológicas, que nem o aceleramento do coração e tudo mais. Então, o máximo que aconteça num problema grave é que ela tome um susto, mas isso não vai atrapalhar nada após isso. Ela simplesmente vai ter aquele momento de susto imediato, mas depois a situação volta ao normal. Não vai ficar nada ali progressivo, entendeu? Muito bem. É bom a gente esclarecer, né, os ouvintes, porque eles às vezes eles veem algumas coisas, ouvem algumas coisas, né, e de certa forma não é nada disso, né? Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, fiquei com um catéter, né? E depois, quando eu cheguei no médico, falei, fui pesquisar na internet para ver como tira isso. Falaram que é muito dolorido para tirar, não sei o que. Aí o médico pegou e falou para mim, onde você acessou lá no Google, teve até gente que morreu, né, com a retirada de um catéter, né? Eu falei, como que o senhor sabe? Ele falou assim, porque você não é o primeiro que me fala isso, mas você tem que procurar no lugar certo, com uma pessoa certa. Não adianta simplesmente sair pesquisando que tem
muita coisa boa na internet, tem muita porcaria também. Com certeza, com certeza. Uma coisa importante que as pessoas tenham entendimento é que a hipnose, a hipnoterapia, ela é um tratamento de meio, ou seja, ajuda em outros tratamentos. Então, por que não utilizar para tudo e sempre? Seja tanto como eu falei, processo de relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento profissional e até os problemas emocionais, como fobia, estresse, depressão, enfim. A hipnose, ela é um trabalho complementar, tá? A hipnose, para deixar bem claro para o pessoal, ela não faz milagre, tá? Ela não faz milagre. Tanto é que eu repito novamente, toda pessoa que vier para um tratamento terapêutico de hipnoterapia, o terapeuta ele não vai suspender o medicamento de ninguém, ele não pode fazer isso. E se fizer, você saia dali e denuncie essa pessoa, porque ele não está fazendo um trabalho sério. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta e eu tenho uma reclamação. Manda. Você quer qual das duas primeiro? O que você preferir. A que eu preferi. Então vamos para a reclamação. Ok. Tá? A Márcia diz assim: o Bruno não pode ficar só uma vez por semana, 1 hora, porque tá muito interessante. Não dá. Obrigado. Ela falou: eu não vou aguentar esperar até terça-feira que vem. Obrigado pelo carinho. A Josi, ela pergunta assim: na hipnose, vamos dizer que você seja um hipnólogo louco, tá? E que você hipnotize alguém e fale para essa pessoa assim: olha, eu quero que você vá lá e mate tal pessoa. Isso pode ocorrer? Não, isso não acontece. Inclusive, teve um filme um certo tempo atrás e tem até agora uma minissérie. E o filme até é baseado na obra de Hitler, né? Em que o Hitler ele usou muito a hipnose para atingir os seus inimigos. Mas enfim, não, isso não acontece. Por quê? Porque todos nós temos o nosso nível de segurança, todos nós sabemos o certo do errado. Mas através da hipnose você consegue potencializar o indivíduo, ou seja, aí vai do caráter da pessoa. Por exemplo, eu não vou conseguir colocar o desejo de praticar um ato de roubo, de homicídio, um assassinato, numa pessoa que tem um caráter correto e reto. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa tem o seu nível de segurança e tem o seu esclarecimento mental. Agora, se eu pegar uma pessoa que já cometeu crimes, que já praticou delitos, eu consigo potencializar mais ainda essa pessoa para que ela cometa mais delitos e mais crimes. A hipnose, ela nada mais é do que, nesse caso, potencializar o desejo de uma pessoa. Que nem, por exemplo, mudando um pouco agora desse lado pesado, né? Vamos para o lado mais alegre. Vamos dizer, uma pessoa que quer fazer academia, mas ela não tem força de vontade. Ou então, aquele filho que não quer saber de comer legumes. O que a hipnose pode fazer? No momento do transe, se joga, através da ferramenta, se joga no inconsciente dele de que aquele legume é bom para a saúde e é gostoso. A mesma coisa na pessoa que quer fazer academia, mas não tem força para ir praticar os exercícios. No momento do transe, eu potencializo o desejo dela ir e praticar o exercício. Muitos atletas hoje, eles fazem hipnose, principalmente os lutadores de MMA, para potencializar no momento aquela adrenalina, para abaixar a adrenalina e potencializar a atenção no momento da luta. E não somente no MMA, mas no futebol. Já tem casos de atletas que fazem hipnose antes de entrar em campo. Até um tempo atrás eu compartilhei na minha página do Facebook, inclusive o pessoal que quiser curtir, a minha página é BC Hipnoterapeuta. BC Hipnoterapeuta. Eu compartilhei a vida de alguns artistas que estavam usando a hipnose para emagrecer. A Adele, a cantora Adele, fez hipnose para emagrecer. Ela emagreceu e eliminou 30 quilos. Brad Pitt fez hipnose para parar de fumar, e entre outras celebridades.
Então, é que, como eu falei e repito, a hipnose ela é um trabalho, um tratamento de meio. Ela serve para potencializar todo e qualquer desejo que a pessoa tenha. Olha, eu vou te falar um negócio. Você vai ganhar um cliente, que sou eu, tá? Pra ver se eu emagreço um pouquinho, tá? E se eu paro de fumar. E eu sei Muito que bom. um monte de mulher aí também vai te procurar pra ver se emagrece, sabe? Inclusive, não agora, semana que vem eu vou tratar do assunto de depressão, mas um outro programa eu vou trazer um tema polêmico justamente para as pessoas de Candomblé e de Umbanda. Que E legal. até isso teve um certo... numa comunidade, numa página do Facebook, teve uma discussão sobre as pessoas que fumam dentro do axé. E nós sabemos muito bem que o cigarro, ele tem um malefício. E aí a discussão foi justamente, quem é de Candomblé vai saber do que eu estou falando, sobre axexê. Quem tem direito ao axexê e quem não tem direito ao axexê. Então eu vou trazer num próximo programa, eu vou trazer esse assunto, que é não somente para quem fuma, mas que usa de outras químicas, né, exageradamente. Mas é muito bom trazer assim, como você mesmo disse, temas polêmicos, porque o que acontece? É com os temas polêmicos que a gente também abre a cabeça da gente, né? Porque Com não adianta certeza. ficar só passando a mão na cabeça, que isso aí não resolve muito. É bom já pegar e falar, olha, isso acontece por isso, por aquilo outro, e metade da culpa é sua. Pronto. Exatamente. Do que falar assim, não, pode deixar que você vai melhorando aos pouquinhos. Então isso aí pra mim também não resolve, tá? Eu sou bem drástico nisso daí, e eu sou bem rígido também. Bruno, tudo Manda. que é bom você sabe que dura pouco, né? Pois é, Nós infelizmente. Nós estamos às Infelizmente. 19 horas e 50 minutos. Antes de você falar qualquer coisa, tá? Eu gostaria muito de agradecer, Bruno. Papo muito bom. Nossa, olha, eu vou te falar um negócio. Se você tivesse, vamos dizer assim, desde o comecinho, mais coisas para você falar sobre hipnose, eu acho que você não iria conseguir. Você sabe Com por quê? certeza. Porque tá cheio de pergunta. Com certeza. Até depois eu vou conversar aqui, eu vou ver um esquema para mim direcionar para você essas Legal. perguntas, para você responder, para você ver que não é brincadeira nossa. Não, tranquilo. E assim, Tá. pessoal, me adiciona no Face, curte a minha página, ou então o meu WhatsApp. Para quem tá fora de São Paulo, meu WhatsApp é 11, né, o DDD 11 97600 3230. 11 97600 3230. Ou me adiciona lá no Face e a gente conversa, bate o papo e tiro as dúvidas que vocês tiverem. E outra coisa, o Bruno tá adicionado no nosso Face. Em breve também eu vou pedir para ele todos os contatos dele, tudo direitinho, aonde ele faz a hipnose, tudo bonitinho. Ele vai passar tudo para mim direitinho, tá? E a gente vai colocar no nosso Face. A gente vai criar uma forma aí de colocar todos os contatos do Bruno no nosso Face, Legal. que é mais fácil pro pessoal achar você através da gente, né? Sim, com certeza. Por exemplo, muitas das perguntas que vieram para você veio direto do nosso Face, Bacana. né? Então, isso daí é muito legal, porque eu sempre digo, a gente fazer amizade nova é bom, é muito bom. Sim. Sabe? E pelo que eu senti do Bruno, ele é um bom papo, ele gosta assim de conversar, de explicar. Isso é sensacional. Ele não é aquele cara fechadão que fala assim, não, você quer saber, vai lá no meu consultório e pronto, acabou. Exatamente. É bom esclarecer, né? É bom tirar as dúvidas, tirar os mitos. Uhum. É verdade, realmente é muito bom esclarecer tudo. É como eu falei pra você, nossa, o pouquinho que vai dar 1 hora agora de programa, o pouquinho que eu aprendi hoje sobre hipnose, já começo a ver com outros olhos,
Com certeza. Tá? Não Isso é muito negócio, bom, muito gratificante. Não é aquele negócio igual a pergunta mesmo foi, acho que foi da Célia, que ela perguntou se você hipnotizar alguém e você morrer, a pessoa vai ficar hipnotizada. Realmente, a gente dá risada, mas sabe o que passa na nossa cabeça? Sim. Será que isso pode acontecer? Sim, não, muitas pessoas, na clínica muitas pessoas me perguntaram, Bruno, e aí, existe a possibilidade de eu entrar em transe e não voltar? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. E a gente fala, não, isso é mito, isso não é verdade. Por mais que a pessoa entre num transe muito profundo, ela vai acabar voltando. Isso é sem sombra de dúvida. Vamos dizer assim, como na própria Umbanda ou um Candomblé, né? Quando Exatamente. Uma entidade ou um orixá, né? Vamos dizer assim, toma conta do seu corpo, quando ele tem que ir embora, ele vai te deixar lá. Ele não vai embora e vai falar, filho, agora você vai comigo. Exatamente. A não ser que seja a hora dele, né? Com certeza. Aí não tem o que se fazer, né? Com certeza. Mas assim, estou muito contente, muito alegre por estar estreando hoje na Rádio do Axé. Semana que vem eu vou trazer o tema sobre depressão, o que a depressão causa e como é que a hipnose trata da depressão, tá? E lembrando, pessoal, eu estou com o curso aberto, né, do dia 17 e 18, é um curso apostilado, é um curso que eu vou dar apostila e certificado. O certificado é da Associação Nacional dos Terapeutas, ou seja, não é brincadeira. E esse curso eu estou levando justamente para o pessoal de Umbanda e Candomblé para complementar o seu trabalho. Semana que vem eu vou bater mais uma vez nessa tecla sobre o porquê que essa ferramenta ela é importante tanto para a Umbanda como o Candomblé, e não para mudar o fundamento da casa. Pelo contrário, é uma ferramenta a mais, é um complemento a mais que vai ajudar a todos e principalmente a casa. Quero agradecer também rapidamente a Casa São Jorge, que é quem está fornecendo esse programa. A Casa São Jorge ela fica aqui em Guarulhos, na rua Padre Celestino, número 94. Um abraço para o pessoal da Casa São Jorge, um grande abraço para o seu Norberto, meu carinho a todos vocês. Não, mas falou pouco. O que a Casa São Jorge faz, Bruno? A Casa São Jorge é uma casa de artigos de Umbanda, Candomblé e esotéricos. É uma casa muito bacana, os preços são magníficos, o pessoal lá facilita no cartão de crédito, o pessoal lá é muito atencioso. Tudo que você precisa de Umbanda e Candomblé aqui em Guarulhos você encontra ali na Casa São Jorge. Novamente, só para repetir o endereço, Rua Padre Celestino, número 94, no centro de Guarulhos. Você tem o telefone da Casa São Jorge, Bruno? Aqui comigo o telefone de lá é 2409-2835. Repetindo, 2409-2835. E o abraço foi para quem? Norberto, tá certo, é isso aí. Para você ver como que a gente é uma rádio assim, tranquila, você fez anúncio do seu patrocinador, tá? A gente gosta disso, tá? A gente não é contra isso, jamais, tá? A pessoa tá te patrocinando, tem que falar mesmo da pessoa, sabe? O que ela faz, onde fica, sabe? Eu acho isso muito interessante, sabe? Porque amanhã ou depois eles podem vir até querer colocar um banner na nossa rádio também. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então eu adoro isso, sabe? Eu não sou contra nenhum dos nossos irmãos que trabalham aqui na nossa rádio, tá? Fazer a propaganda, por exemplo, igual você fez da Casa São Jorge. Eu acho muito bom, acho muito legal, é muito gratificante e com certeza eles estão ouvindo a gente lá. Com certeza. Tá certo então, Bruno? Bruno, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Um grande abraço, meu Motumbá a todos, meu Mojubá, a bênção aos meus mais velhos. Lembrando que eu não sou só hipnoterapeuta não, tá? Sou hipnoterapeuta, coach e também sou um guerreiro do axé, faço parte do Candomblé, tô aí no Candomblé, na minha iniciação já vai para 10 anos. Tá certo, mais uma vez, Bruno, muito obrigado, cara, foi muito gratificante mesmo, sabe? Eu tenho certeza que vai dar muitos frutos
porque você é uma pessoa que eu senti, não conheço o Bruno pessoalmente, gente, mas eu senti que o Bruno é uma pessoa muito do bem, né? Então eu tenho certeza que vai dar muitos frutos, você vai estar muitas vezes com a gente, tá? É igual a Márcia falou, pena que é uma vez só por semana, mas vamos deixar ele se adaptar, quem sabe a gente não convence ele a fazer 2, 3 vezes, sei lá, por semana, né, Bruno? Quem sabe? Vamos, se vocês me ajudarem, a gente convence ele, sim. Quem sabe, vamos ver. Tá. Mas novamente eu agradeço, pessoal. Semana que vem, novamente, terça-feira, às 19 horas, estarei aqui. E semana que vem falando sobre depressão. Tá certo, então, Bruno. Muito obrigado de coração. Ótimo programa. E até sábado, esse programa ele vai estar no YouTube, tá? Quem quiser, é só falar com a gente aqui na rádio. A gente passa direitinho. Você vai receber o seu programa gravado já. O Eduardo vai mandar para você, entendeu, Bruno? Para você ver como que saiu, porque eu prestei muita atenção e você é muito bom mesmo em falar, Bruno. Eu que agradeço. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.